Sejam todos bem-vindos. Eu sou o Major Monteiro, aluno de doutorado do Programa de Pós-Graduação em Aplicações Operacionais no ITA, e hoje nós vamos apresentar os resultados no artigo que trata da simulação da decomposição térmica por dinâmica molecular reativa da substituição total do PBLH por óleo de mamona em formulações propelentes à base de boro. Nós vamos seguir esse breve roteiro, contextualizando o problema na introdução, em seguida a metodologia aplicada, os resultados obtidos e algumas observações ao final. Então, inicialmente, nossas formulações elas são aplicadas a motores ramjet, ou seja, motores aspirados a ar, que têm seu funcionamento a partir de velocidade da ordem de Mach 3, mas que pode alcançar velocidades superiores a Mach 5. Essa integração de dois motores distintos é que faz esse motor ramjet. A estrutura básica desse motor é composta de um booster que acelera o artefato à velocidade de Mach 3, composto por um propelente tradicional, e o segundo motor é composto de duas câmaras de combustão, um gerador de gás, onde ocorre a combustão primária, e um ram combustion, onde ocorre uma combustão secundária. Essa configuração básica é apresentada na figura, onde nós temos um gerador de gás com um propelente sólido deficiente em oxigênio, ou seja, uma quantidade menor de perclorato de amônio, que vai ser composto também de boro como redutor e de PBLH como resina, que vai criar essa matriz polimérica. Essas espécies químicas, então, que geradas no primeiro processo de combustão são jogadas no segundo processo de combustão, que ocorre no ram combustor, que capta ar da atmosfera a uma determinada pressão para realizar esse segundo processo de combustão e dar essa vantagem operacional, dando essa possibilidade do artefato alcançar velocidades superiores a Mach 5. Então, alguns parâmetros importantes que devem ser observados são a temperatura da câmara de combustão, o impulso específico que nós queremos ter com o artefato como um todo, a pressão na câmara de combustão e as espécies químicas geradas. Nas espécies químicas geradas, nós temos uma preocupação porque nós precisamos de matéria-prima que seja queimada novamente no segundo processo de combustão. É por isso que o boro se apresenta como um bom redutor nessas formulações propelentes. Ele atua como auxiliar balístico, aumentando o impulso específico. É um material que possui alta densidade de energia, 59 kJ por grama, em comparação principalmente ao mais utilizado, que é o alumínio, que é da ordem de 31 kJ por grama, e tem boa aplicação em motores aspirados por um motivo particular. Ele tem um baixo desempenho de ignição, o que faz com que ele seja bom para esses motores aspirados. No caso do boro, ele, durante a combustão, apresenta uma camada de óxido de boro que engrossa gradativamente, e isso traz um maior retardo de ignição e dificulta a difusão do oxigênio, reduzindo a eficiência da combustão. O que é bom para motores aspirados, motores do tipo ramjet, porque esse boro que não é completamente queimado no primeiro processo de combustão, junto com diversas espécies químicas que são produzidas no gerador de gás, são jogados no ram combustor para passar por um segundo processo de queima. Para aglutinar todo esse material junto, o perclorato, o boro, é utilizado uma resina. Normalmente é utilizado o PBLH, é o mais utilizado, mas ele tem alguns problemas nesse tipo de formulação. Ele tem uma baixa compatibilidade com o boro, ele é um derivado da indústria petroquímica, então é um material poluente, toda a indústria petroquímica, e tem uma dificuldade de acesso, dado seu caráter estratégico na produção de artefatos bélicos. Então, as indústrias, as empresas que produzem, os países, eles têm uma série de limitações no fornecimento do PBLH. Então, é importante nós trabalharmos na obtenção de um substituto para ele. Um desses substitutos possíveis é o óleo de mamona, atuando como resina, que tem uma série de vantagens. Ele é um óleo vegetal de fácil obtenção, é um material de origem vegetal, então é não poluente, e o índice de hidroxila dele pode ser aumentado através da transesterificação, o que é positivo quando nós estamos tratando da matriz polimérica que vai ser produzida. Então, que metodologia nós vamos aplicar para fazer isso? Nós vamos fazer uma dinâmica molecular reativa, com observação da energia total do sistema e observação da entalpia de forma qualitativa, utilizando o código LAMMPS. De forma qualitativa,
porque nós não vamos verificar os valores obtidos e comparar com valores experimentais, dada a dificuldade do campo de forças, ou seja, o que vai fazer com que as interações interatômicas aconteçam. Os modelos construídos aqui foram construídos a partir dos softwares Avogadro, PECMOL e o Visual Molecular Dynamics, o VMD. Além disso, o campo de força que nós utilizamos para descrever essas interações interatômicas foi o RIEX-FF, que permite essa recombinação formando novas espécies químicas. Ele foi adaptado, isso tem paralelo na literatura, através da combinação de dois campos de força que têm os elementos químicos que nós estamos trabalhando nessa formulação. O primeiro, que possui carbono, oxigênio, nitrogênio e o boro e hidrogênio, e um segundo que possui as interações que ocorrem entre carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio e cloro. Isso é importante para nós avaliarmos se esses campos de força vão conseguir descrever minimamente o comportamento previsto nesse tipo de motor. Então, a metodologia aplicada também leva em consideração a temperatura controlada através do enseme canônico de NVT, ou seja, um controle de temperatura estabelecido em 3000 Kelvin, para simular a decomposição térmica dos materiais, e expomos os sistemas construídos em dois modelos específicos por um tempo total de 50 picosegundos. Esses dois sistemas, então, são compostos de um oxidante, que é o perclorato de amônio, na proporção de 33% em massa, um ligante, que foi o PBLH em um momento, e o ácido ricinoleico em um segundo momento, de 33%, e um redutor, que é o boro, na ordem de 34%. Esse valor, como nós já discutimos, né? Essa formulação ela é deficiente em oxigênio e é bem mais carregada em redutor, porque nós vamos passar por um segundo processo de queima na câmara secundária, na combustão secundária, que vai ter oxigênio captado do ar. Algumas simplificações realizadas foram a remoção de outros redutores, como alumínio e magnésio, para facilitar a nossa simulação, as interações interatômicas e os campos de força que nós tivemos acesso. E o ácido ricinoleico foi considerado como representativo do óleo de mamona, porque o óleo de mamona tem cerca de 90% de sua composição sendo ácido ricinoleico. O ácido ricinoleico, então, e o PBLH foram considerados não reagidos com isocianatos, ou seja, sem processo de cura envolvido, e as fronteiras da célula de simulação foram ampliadas, tudo para reduzir o tempo computacional utilizado para fazer a simulação. As fórmulas moleculares dos dois principais compostos utilizados foram as apresentadas a seguir, a do ácido ricinoleico e a do PBLH, com vistas não só a construir o modelo de dinâmica molecular, mas a auxiliar o cálculo de densidade que nós obtivemos em cada um dos modelos de simulação. Então, inicialmente, o nosso modelo de dinâmica molecular no VMD foi construído numa caixa de 50 por 40 por 40 angstrom, com ácido ricinoleico e uma densidade aproximada de 1,31 gramas por centímetro cúbico, buscando não se afastar tanto da densidade de um propelente real. E um segundo sistema foi composto com o PBLH, com a densidade aproximada de 1,30 gramas por centímetro cúbico. Os resultados obtidos, então, inicialmente foram a energia total do sistema, onde nós podemos observar que o ácido ricinoleico ele apresentou um menor valor de energia, o que implica em um sistema mais estável, mas em termos de significado, nos indica que precisamos investigar a composição da energia do sistema. Essa composição mais importante que nós precisamos observar é a entalpia. E na entalpia, nós podemos observar que o ácido ricinoleico obteve maiores valores de entalpia, ou seja, de energia liberada. Isso encontra paralelo nos dados experimentais obtidos por Rocha no trabalho que trata da síntese de poliuretanos modificados por óleo de mamona.
Nesse trabalho foram realizadas curvas DSC para 2 formulações, uma composta por óleo de mamona e uma outra por PBLH, e nesse trabalho os maiores valores de entalpia estavam relacionados ao aglomerante à base de óleo de mamona. Isso é importante para mostrar que o nosso campo de forças criado ele pode ser utilizado para avaliação qualitativa de formulações de combustíveis sólidos à base de boro, e também indicou que a substituição do PBLH por óleo de mamona nesse tipo de formulação à base de boro pode ser benéfica, devido ao aumento de energia fornecida para a combustão secundária que ocorre no RAM Combustor, como já apresentamos, dada a dificuldade da combustão do boro. Um outro resultado importante é que isso deixa o campo aberto para nós avaliarmos as espécies químicas que vão ser produzidas no primeiro momento, que é o processo de combustão que ocorre no gerador de gás. Então, trabalhos posteriores vão precisar avaliar do ponto de vista de simulação se as principais substâncias como boro, carbono e os vários carbetos de boro estão presentes como resultado da substituição do óleo de mamona, do PBLH por óleo de mamona, e assim partir para dados experimentais, para uma parte experimental onde nós vamos construir ou pretendemos construir uma formulação real à base de boro e óleo de mamona para poder verificar se isso se traduz na realidade. Algumas observações finais são que é possível realizar então estudo de substituição de PBLH por óleo de mamona via dinâmica molecular reativa em um combustível sólido à base de boro. Esse campo de força que nós propusemos a partir da combinação de dois outros, ele se mostrou razoável para um estudo qualitativo, e também foi indicado que ocorre, dados os resultados, maior estabilidade da combustão quando é utilizado o ácido ricinoleico, que nos levou então a avaliar a entalpia, que indicou de forma coerente com resultados experimentais que existe maior quantidade de energia liberada na forma de calor quando o sistema é composto por ácido ricinoleico, ou seja, por óleo de mamona. Isso pode ser vantajoso para o motor ramjet. E, por fim, não nega o fato que nós precisamos ainda realizar estudos posteriores para avaliar as espécies químicas produzidas e ver se essa substituição se mostra relevante, inclusive em situações reais. O roteiro que nós utilizamos foi o seguinte, que nós apresentamos o contexto da nossa problemática, a metodologia aplicada, os resultados obtidos e as observações que fizemos ao final. Eu agradeço muito a atenção de todos. Esses são os contatos para quem quiser tratar alguma coisa específica ou alguma dúvida particular, e me mantenho à disposição de todos. Muito obrigado.